Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Cara, eu me chamo Rafael e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma história muito insana, muito louca, muito sem controle, que é a história do piercing que teletransporta. Vocês têm noção do que é o piercing que teletransporta? Tem a máquina do tempo, que te leva para um outro lugar. Tem o relógio de alguma coisa que tu já viu em algum filme que te leva para um outro lugar. Só que, meu irmão, um artefato piercing que teletransporta. Isso vocês vão ver agora. Mas, porém, eu queria pedir aquele apoio rápido de vocês darem uma pausada no vídeo, para vocês se inscreverem, compartilharem e ativarem as notificações aí, para toda vez que tiver uma história nova, a gente sincronizar com vocês, beleza? Eu agradeço e bora dar continuidade nessa loucura que a gente vai comentar agora. Brother, piercing que teletransporta. Chegou uma cliente no estúdio, muito dona de si, muito pra frente, muito gostando de si, dizendo assim: Paulo, eu tô afim de colocar esse tal do piercing no umbigo, eu quero ficar muito gata, porque meu irmão vai vir o verão, que não sei o que, parará. Lembrando que não pode fazer isso antes pra praia, tem que fazer muito tempo antes ou depois, beleza? Aí o Paulo chegou e falou assim: tá, beleza, no umbigo, olha aqui, nós temos essas joias aqui. Ah não, eu quero essa de pedra aqui, ela é cafona, mas eu quero essa porque eu quero dobrar a esquina e eu quero que esse piercing se comunique com as pessoas primeiro do que eu. Beleza, vamos lá. Tá aqui, meu irmão, era uma pedra, mano, era uma pedra vermelha, era um rubi vermelho, assim, que, meu irmão, era um farol que tinha ali, que brilhava que nem um cão. Cara, ela pegou, pô, legal essa mulher, o astral dela é pra frente, né, mano, era doido. Aí o Paulo começou a arrumar a bancada, pá, pinça, catéter, que não sei o que. Só que, cara, conforme ela ia olhando a bancada sendo armada, aí ela começou já a morder os beiços, assim, ó, olhando pra bancada. E aí, do nada, começou a mão dela a ficar assim já, ó, beiço, mão roçando. E aí, cara, para sincronizar mais ainda, beiço, mão roçando, ela começou, mano, vir para trás e para frente. Aí começou a respirar fundo, olhando para a bancada, e a bancada ali sendo montada, e ela começou a ficar assim, e eu comecei a olhar para ela e comecei a perceber, cara, mano, que tava rolando uma espécie de bola de neve, mano, de euforia, assim, de sentimentos, mano, de medo, de euforia, de ansiedade. Eu falei: caraca, mano, bora ver no que vai dar isso aí. Aí eu perguntei pra ela assim: ei, moça, tá tudo bem? Tá tudo legal contigo? Não sei o quê. Não, não, tá tudo bem sim. Quero ficar muito gata. Eu falei: que diabo é isso, mano? Beleza, vamos lá. Aí o Paulo chegou: pode deitar aqui, minha querida. Já, Paulo, já pra deitar? Já. Mano, primeiro que quando ela tentou se levantar, ela se levantou já se tremendo, já assim. E tentando se segurar, e não tinha onde segurar, peguei, levantei ela: tá tudo bem? Não, tá tudo bem, só quero levantar aqui, não tava muito tempo sentada, né, e não sei o que, tirou a bronca dela. Ela pegou, deitou na maca, que na verdade nem era uma maca, cara, era uma cadeira, mano, muito estranha e antiga, cara, de dentista, que era muito show essa cadeira na época. Ela ficou deitada lá, bacana. Paulo pegou, botou a luva, botou máscara e tal. Brother, quando o Paulo pegou na pinça e o brilho, meu irmão, do aço inox da pinça, assim, brilhou na cara dela, olhou assim, mano, eu vi a boca dela sumir, assim, já, o sangue já sumiu, ela ficou assim, já mais tensa, muito tensa, muito tensa. Aí o Paulo pegou, olhou assim pra mim, ele ficou assim: calma, calma. Aí ela ficou assim, olhava pra mim, olhava pro Paulo, mano, parecia que ele ia ser, sei lá, cara, mano, ela tava, coitada da bichinha, mano, ela tava com muito medo. Mano, o Paulo pegou o fórceps, segurou o umbigo dela. Quando segurou o umbigo dela, aí a moleque, ela endureceu assim, ficou assim: ai meu Deus, você vai doer muito. Paulo: não, calma, calma. É o seguinte, o piercing, a vantagem do piercing comparado com uma tatu, é que quando você, cara, encosta o catéter, passou o catéter e acabou. A tatuagem, a dor dela é diferente, aquela coisa constante. Então ele tentou jogar esse argumento para justamente amenizar, de que o piercing naquele momento ia ser rápido, beleza? Não, não, tá tudo bem, mas essa pinça vai doer em mim? Não, cara, é uma pressão que vai rolar. E pegou, colocou o piercing, o fórceps nela, ela segurou assim, pá. Ela se concentrou, pá, se concentrou. Brother, o Paulo pegou o catéter. Quando ele pega o catéter, e ela viu o catéter na mão dele, assim, ela já ficou assim mais tensa ainda. Gente, lembrando que tatuagem e piercing não é tudo isso, porque vai de acordo com o seu momento, vai de acordo com o que você constrói. E ela estava construindo uma coisa na cabeça dela que, infelizmente, cara, virou contra ela, certo?
Então, se você vai entendendo que de fato dói, que é uma experiência que você está pagando por aquilo que você quer aquilo, cara, muita coisa sincroniza e se encaixa. Então, não tem esse terror todo, não. Doer dói, é uma experiência que você está pagando para ter, então bora segurar a onda, não é mesmo? O que vocês acham disso? É ou não é verdade? Voltando para a história. Cara, então como ela estava criando uma atmosfera muito caótica ali, brother, quando o Paulo pegou na pinça e o catéter já aqui, ó, ele não furou ela, ele não atravessou, ele só encostou a ponta, o gume, a lâmina, no umbigo dela. Cara, quando ele encostou nela assim, mano, ela se travou, se segurou, fechou o olho e ficou lá parada assim, com o olho semi-aberto assim. Mano, eu peguei assim, olhei pro Paulo. E aí, Paulo? Calma que ela vai voltar. Aí ele pegou, ficou de boa lá, esperou ela voltar. Brother, quando ela volta, mano, eu tava desesperado, mano, porque eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha passado por aquilo, não tinha controle da situação, cara. Eu fiquei muito nervoso. E o Paulo, já experiente com a situação, com esse espiripaque da galera, ele falou: Rafael, mano, dá um time, cara, dá um time, relaxa, meu irmão. Já vi o pulso dela, já botei o álcool nela, tipo assim, ela tá mais tranquila, dá pra ver que ela tá respirando de boa, o pulso dela tá normal. O problema, mano, é que ela criou uma atmosfera muito intensa e causou esse nervo. É a mesma coisa quando tu vai tirar sangue, mano. Sangue, dentista, já aconteceu, cara, fatos de gente tirando sangue, mano, que, meu irmão, pipocou na hora e apagou, cara, isso é hiper normal. E aí ele foi me tranquilizando, foi me botando com os pés no chão, foi me explicando que é uma realidade, faz parte do processo da tatuagem, de piso, que... Aí eu fui me aliviando, fui entendendo. Mano, quando eu fui entendendo assim, aí do nada eu vejo um volume se levantando assim, ó. Porque eu tava falando com ele, cara, e no rabo do meu olho aqui eu vi o corpo dela deitado, do nada ela se levanta assim, ó. Eu olhei assim, que isso, mano? Ela assim, se levantando. Paulo, tu não tem noção para onde eu fui. Não, Paulo, eu posso compartilhar contigo isso? Eu posso te dizer aonde eu estava? Mano, eu olhando para ela, como assim aonde eu estava se tu estava aqui o tempo todo? Como assim compartilhar onde tu estava? E olhando para o Paulo já puxando a cadeira, se ajeitando na frente dela, assim, sentando, como se eles fossem trocar uma prosa no boteco, mano. Olhando assim pro Paulo, tipo assim, na minha cabeça, é sério isso, mano? Paulo, cara, eu não sei que século é esse, Paulo, mas eu só sei que minhas roupas eram umas roupas com uns frufru no ombro gigantes, com umas roupas brancas, cara, que era uma nágua, aquelas saias com nágua gigante. E eu me lembro que a minha casa, Paulo, era uma casa que tinha umas árvores, sabe aquelas árvores choronas que tem umas... As folhas vão caindo e fica aquela coisa assim caída, meio bizarra de pântano. E isso, minha casa era uma casa grande, branca, cara, que tinha um pântano na beirada. Só era ruim, Paulo, porque onde eu tava pisando era muito gelado, cara. Aquele pântano era gelado. Minha roupa tava se sujando, eu não tava gostando disso. Mano, eu olhando para aquilo ali, eu não tava entendendo nada e eu tava ficando boca aberta. E eu olhava para ele, eu olhava pro Paulo, com o Paulo, mão no queixo assim, ó. Beleza, não vou atrapalhar o contexto da galera, né? Eu vou ficar só escutando. Mano, ela falando que ela estava assim, encaminhando para frente da casa dela, que não sei o que ela estava atravessando o pântano, o vento batia, aquela folhagem daquelas árvores antigas, que parece aquelas árvores de filme de terror, cara. Mano, quando ela chegou na escadaria da casa dela, que ela viu que a maçaneta estava próximo dela, cara, quando ela foi pegar na maçaneta, para entrar na casa dela, para ela ver dentro da casa dela, mano, e do nada... Mano, ela voltou, e ela voltou já tipo, meio que chorando, mano, lagrimando assim, Paulo, eu queria ter visto a minha casa, Paulo, eu não vi, eu não consegui ver, cara, que não sei o que, nossa, mano, o que é isso, e não sei o que, cara, mano, foi muito surreal isso, tá, cara, essa mulher, eu acho que, eu não sei se ela passou por uma regressão, eu só sei que foi uma experiência muito única, cara, pra mim foi superficial, mas para ela deve ter sido muito intenso, cara. Cara, eu fiquei imaginando ela materializando aquilo na mente dela, e ela tocando nas coisas, vivendo, pisando, sentindo, ela estava sentindo gelado do pântano, mano, daquele, cara, uma espécie de brejo, vocês já imaginam, vocês estão sincronizando, que imagem é essa, né, cara? Aquelas casas grandes, com aquelas árvores que tem as folhagens caindo, com aquele brejo lá, com aquele pântanozão, mano... A mulher viajou pesado para um outro lugar, mano.
e através de um piercing, brother. E o que eu quero dizer com isso, galera? O que essa história pode contribuir para vocês? É alarmante, é chocante, mas a questão é que, galera, quando vocês quiserem obter um piercing ou ter uma tatuagem, entendam que vocês querem isso, vocês estão pagando por isso, então o mínimo que vocês vão ter que fazer é sincronizar com essa trajetória. Não tem esse desespero todo, mas admito que o que é desconhecido causa medo, a gente imagina muita coisa, mas a gente padece. Mas, cara, entendam que isso é normal, que vocês, quando decidirem algo do tipo, cara, segurem a onda, porque vocês estão pagando por isso, vocês são pessoas saudáveis, vocês não estão pagando por um tratamento contra o câncer, porque isso sim é dolorido, cara. Cara, isso sim é desesperador, é frustrante e é triste. Agora não, mano, vocês querem ter uma tatu pra charlar, pra ficar bonitão, pra ficar bonita, colocar um piercing pra ficar, meu irmão, descolada, meu irmão, pra ficar uma coisa muito bacana. São adornos que enfeitam a gente, que alimentam o nosso ego saudável, certo? Então não tem por que ter desespero, meu irmão. É só segurar a onda e dar a força para o tatuador de vocês tatuarem em paz, para poder fazer aquele traço maceta e fazer uma tatuagem massa, beleza? Essa fica mais como uma história louca, de uma experiência muito louca que eu tive, e muito obrigado pelo tempo de vocês aqui comigo. Se inscrevam, comentem e acionem as notificações para a gente sempre ter esse contato aqui, beleza? Mano, foi tão surreal que é como se fosse ontem. Eu vi o rosto dela indo embora e o rosto dela falando da história pro Paulo, sem olhar pro Paulo. Ela não estava nem olhando pro Paulo, ela olhava pro horizonte, assim, catatônica, explicando a história de tão real que foi, brother. Muito curioso isso, muito curioso, muito curioso. Valeu!